A graça e a paz, você é bem-vindo em nome de Jesus. Estamos aqui reunidos mais uma quarta-feira de oração e os pastores e os seminaristas da igreja estão incumbidos de explorar um pouquinho o livro de Atos. Atos dos Apóstolos é um livro bastante interessante porque ele faz uma ponte dos 4 evangelhos a verdadeiramente o ato dos apóstolos. Porque até então, nos evangelhos, nós tínhamos Jesus encarnado, fisicamente, Jesus operando a sua ação evangelística salvífica na terra. E Atos dos Apóstolos vem, então, mostrar a continuidade deste ministério através da sua morte. Ou seja, ele vem fazer a ponte destes evangelhos a um evangelho que estava sendo pregado, ora, não mais por um Deus presente, mas através da ação do Espírito Santo. Nos evangelhos nós tínhamos Jesus encarnado, fazendo esse trabalho, e agora os Atos dos Apóstolos mostram a continuidade. Ou seja, que o evangelho ele transpôs a morte da cruz. Ou seja, Cristo, Deus, ele continuou operando o seu evangelho de transformação e amor através da sua morte. Então, Atos dos Apóstolos vem mostrar que a obra do Senhor continua não mais com um Cristo físico, mas ela é minha e sua responsabilidade através do Espírito Santo. Então, você faz parte dessa história. Na linha do tempo, pode ser 1000 anos, ou no olhar do Senhor 1 segundo, você faz parte do ato dos apóstolos. Jesus, então, através do Espírito Santo, nós vemos que em próprio livro de Atos, até então, o Espírito Santo ele pairava sobre as pessoas que deveriam receber a unção. E através da morte de Jesus Cristo na cruz, e então nós vimos ali em Atos dos Apóstolos, ali quando os discípulos recebem ali o poder do Espírito Santo. E é o que ocorre conosco hoje, a partir do momento que nós dissemos, sim, Senhor, eu creio na salvação através da tua morte em Cristo Jesus. Nós passamos a receber parte de um Deus vivo dentro de nós. E é sobre isso que esse livro fala, sobre a continuidade de um evangelho, agora através da minha e sua vida. Então, nós temos o Espírito Santo atuando em nós. Então, esse livro é interessante porque ele traz esta ponte, esta ligação. Que se para nós hoje, que temos o conhecimento, é difícil, imagina para quem estava vivenciando na época e ainda não tinha esta informação. Bastante complicado, né? Mas nós vamos seguir aí vendo o que o Senhor tem feito em Atos dos Apóstolos. Eu convido você a acompanhar a leitura, ela é um pouco extensa, mas é importante que vocês se situem no capítulo que iremos estudar, Atos 4, de 1 a 36. Eu estarei lendo, eu peço que você acompanhe. E a palavra do Senhor diz: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos porque o apóstolo estava ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o final do dia, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviam a palavra creram, subindo o número desses homens quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciões, os escribas, se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem de sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: como pode, ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo do qual ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram,
e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dentre os homens, pelo qual importa sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, e não tinham nada a dizer ao contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiram entre eles, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podem negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe para que de modo nenhum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado esses milagres de cura tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciões lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, para que se enfureçam os gentios e os povos imaginem coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pontício Pilatos, com os gentios de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predestinaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Com ousadia, anunciavam a palavra de Deus à comunidade cristã. Da multidão e dos que creram, era um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles haviam abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depósitos aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. A oferta de Barnabé, então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou ao pé dos apóstolos. Senhor Deus e Pai, graças, Senhor, te damos, ó Pai, pela tua palavra, te louvamos, Senhor, porque tu és Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque através
deste livro, Senhor, nós entendemos e compreendemos a tua ação, Senhor, através do Espírito Santo em nossas vidas. Nos ajuda a entender o teu recado para esta noite. É minha oração, meu pedido, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. No livro de Atos, vemos a formação e o crescimento da igreja primitiva movida pelo poder do Espírito. Nós vemos ali que, então, através do Espírito Santo, o povo de Deus foi motivado a prosseguir. Vejo que é uma grande vantagem nossa hoje. Se a nossa caminhada cristã é difícil, tendo o Espírito Santo, imagina sem. Então, nós temos um privilégio de termos Deus morando em nós através do Espírito Santo. E nós vimos no domingo passado, o pastor Wagner pregou no capítulo 3, para que a gente entenda a sequência, Pedro curou um mendigo aleijado. E depois, então, Pedro vai à sinagoga e ele anuncia as boas novas no templo. E assim terminou. E o pastor Wagner leu o último versículo do capítulo 3, que é o 26, dizendo: quando Deus ressuscitou o seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, povo de Israel, para amaldiçoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar dos seus caminhos pecaminosos. Ou seja, Pedro estava sendo duro com os que ali estavam. E eles não estavam contentes, porque ele estava, na realidade, através da palavra e obra do Senhor, mostrando os seus erros. Muitas vezes, né, nós fugimos da igreja, nós não queremos ir para a igreja porque a palavra, às vezes, ela nos confronta, né? Não, ela nos fala, ela nos cutuca, ela nos fustiga, era o que estava acontecendo ali. Então, esse foi o desfecho do que o pastor Wagner estava colocando. E o capítulo 4 destaca um momento crucial em que os apóstolos Pedro e João enfrentam oposição por pregarem a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o pano de fundo para a entrada do nosso capítulo. Eles estavam preocupados e, ao mesmo tempo, bravos com o que estava acontecendo. Porque quem são esses homens que vêm falar de um Jesus que nos amolou durante um tempo, que foi crucificado e agora vive? Então, esta coisa preocupava bastante aos dirigentes da época. Esse capítulo ele é interessante porque ele oferece uma rica informação e ensinamentos para nós sobre coragem, fé e a missão da igreja, que é o que nós vamos ver. Nós vamos explorar estes temas. O primeiro tema deles é a coragem diante da perseguição. A gente vê as guerras acontecendo, né? A gente vê ali no Oriente Médio, e às vezes eu paro para pensar, né? Será que se eu estivesse lá eu teria coragem realmente de continuar com o Evangelho, alguém com a arma na sua cabeça, né? E dizer para você, se você realmente quer Jesus Cristo, você vai para Ele agora. A gente vai te promover. Ou então, se você realmente disser não, né, você pode continuar vivo. Os apóstolos estavam neste momento ali, né, nesta questão. E Atos 43, 13 diz: quando viram a coragem de Pedro e João e perceberam que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aqui nós vemos dois aspectos. Coragem. Certa feita, já comentei isto aqui, né? Trabalhava numa empresa de automação, né, isso há bastante tempo, e estávamos ali no McDonald's, na Paulista, né, comendo um lanchinho ali, e aí chegou um determinado horário, nós vimos um camarada muito bem vestido, de terno, saiu, foi até a calçada da Paulista, colocou o seu tapetinho, ajoelhou-se e orou. Muitas vezes nós vamos fazer uma refeição em algum lugar fora, a gente tem vergonha de orar, né? E aquele homem, ele foi até a calçada, movimentada,
Uma Avenida Paulista, ele se ajoelhou, ele orou ao Deus dele. Eles sabem todo o Alcorão decorado. Quantos versículos nós sabemos? Esse é um ponto de partida para que a gente possa entender qual tem sido o nosso comprometimento com esse Deus que nós queremos seguir. Na realidade, a palavra do Senhor vai dar a você e a mim diretamente proporcional àquilo que eu me dedicar a ela. Então, sem oração, sem palavra, não há poder. Uma outra coisa interessante, eles conheciam Pedro e conheciam João. E eles viram autoridade na sua palavra. Autoridade de quem? Jesus, através do Espírito Santo. Aí vem uma outra questão. Nós temos refletido Cristo em nossas vidas? A pessoa que nos vê, quem ela está vendo, Roberto ou Cristo através das minhas ações? Interessante que nós vemos aí Pedro e João, eles eram homens simples, mas eles estavam, através do Espírito Santo, falando com autoridade. E as autoridades do Sinédrio reconheceram esta autoridade. Então, o poder do Espírito Santo, ele está na minha vida e na sua vida para nos ajudar, nos apoiar, dar-nos autoridade espiritual sobre o mal, não sobre o que eu quero. Então, o Senhor, ele coloca o Espírito Santo na nossa vida para que nós tenhamos autoridade para prosseguirmos na pregação. Isso foi com que Pedro e João fizeram lá. Então, para que a gente possa entrar realmente numa discussão, num debate, pregarmos para alguém, falarmos para alguém, é importante que nós estejamos revestidos da autoridade do Senhor, para que a gente possa falar do Senhor ao qual nós representamos. E nós vemos também que Pedro e João demonstraram uma coragem notável, né? Então, nós temos que pedir para o Senhor nos dar coragem, né? Porque nós vemos que várias pessoas de outras religiões que não têm o Deus verdadeiro têm muita coragem, né? E nós deveríamos ter mais coragem do que eles, porque o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Então, nós temos que pedir ao Senhor misericórdia, como diz o pastor Wagner, e pedir ao Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda para que nós tenhamos coragem, Pai. Nós temos em nossa vida e em nosso coração o Deus verdadeiro, é o verdadeiro Deus. E muitas vezes nós não o buscamos como devemos. Nós vemos aí essa questão da autoridade. Sua confiança não vinha das habilidades ou educação, mas a sua relação com o Senhor. Eles estavam, naquele momento, refletindo algo que eles haviam vivido com Jesus nos evangelhos. Ou seja, o Espírito Santo não tem como usar algo em mim que eu já não tenha tomado conhecimento. Para que o Espírito traga a palavra do Senhor ao meu coração em um momento de evangelismo, eu tenho que lê-la. Por um milagre, pela misericórdia do Senhor, ele pode trazer. Mas é importante que eu tenha contato com as coisas do Senhor. Que eu leia a Bíblia, que eu ore, que eu leia bons livros, que eu tenha boas conversas com os pastores sobre determinados assuntos. Na IBD, nós temos essa oportunidade. Então, é importante que nós nos aculturemos do Senhor, do que Ele fez, do seu propósito, da sua intenção, né? Para que a gente possa estar realmente, então, estar transmitindo num momento de necessidade que o Espírito Santo vem e traz à nossa mente aquilo que nós necessitamos. Então, nós vemos aí que eles refletiam algo que eles já haviam vivido com Jesus. E é muito gostoso, né, quando alguém chega e fala para você, olha, eu não sei, mas você tem algo diferente. Né? Não sei te dizer, mas é algo diferente. E você saber que, na realidade, esse algo diferente é Jesus. Então, nós vemos aí, eles têm o quê? Coragem diante da perseguição.
E uma outra coisa interessante também, né? Isso nos lembra que a verdadeira coragem vem da fé e comunhão com Cristo, né? Que seria o refletir Jesus. Segundo ponto que nós podemos tirar deste texto, que se encontra em Atos 4, 29 a 31, eu vou ler. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O poder da oração. Talvez muitos de nós, frente a uma ameaça, a gente talvez venha se esconder, né? Venha se retrair, venha ficar com medo. Mas o que eles fizeram? Eles, na realidade, oraram, né? Ai, Senhor, prende a mão daqueles homens, ai, que eles não venham fazer mal para nós. Essa foi a oração? Senhor, nos ajuda a ter mais coragem. Que o Senhor faça mais milagres através da minha vida. Que o Senhor alcance mais pessoas. Essa tem que ser a nossa oração. Nós somos soldados, servos do Senhor, estamos pelejando uma luta espiritual. Então, que essa seja realmente a nossa oração, que nós venhamos pedir também mais a Deus ousadia. Como Pedro e Paulo estavam presos na prisão, né? E aí a igreja também orando ali, né? Pedindo ousadia. Que nós venhamos pedir para o Senhor também que nos dê ousadia. Você tem uma lista das pessoas que você quer falar sobre o Evangelho? Vizinhos, amigos, parentes. Você tem colocado esses nomes perante o Senhor? Você tem orado? Você tem colocado, Senhor, abençoa essa pessoa. É interessante que uma vez nós fomos desafiados, né? O pastor Neto falou assim, pega a folheto ali. Né? E aquele dia ele foi interessante, que ele falou, pega um só. Né? Não é porque tem pouco, não, você vai pegar um só. Né? E aí ele falou assim, você vai orar hoje, domingo, para que Deus te dê uma pessoa essa semana para você evangelizar. Né? E aí nós vimos no outro domingo várias pessoas testemunhando que o Senhor realmente falou assim, ó, é aquele, leva. Né? Então, se nós pedimos, é algo que agrada ao Senhor alcançarmos vidas. Então, se realmente nós pedimos, Senhor, me ajuda, me dá capacidade, me dá ousadia, me ajuda a fazer a tua vontade. Né? O Senhor realmente vai estar nos mostrando. Então, nós vemos que eles estavam firmes no propósito. Coragem diante da perseguição. Poder da oração. Creia que a oração pode transformar. Não o coração e a vontade do Senhor, mas a minha vida e o seu coração. O coração do seu vizinho, do seu parente, do seu amigo. Terceiro ponto. Unidade e generosidade da igreja, que está em Atos 4:32. Da multidão dos que criam era um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma coisa que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Quando nós vemos aqui a igreja primitiva, ela é caracterizada por uma profunda unidade generosa, nós vemos que a palavra do Senhor nos diz que quando os discípulos estavam reunidos, juntos, ali se confraternizando, né? O que Jesus disse para eles? Que as pessoas do mundo os reconheceriam por isso, o amor. Então é interessante que algumas professoras da Raquel vieram aqui no velório do seu Augusto e da Dona Maria. E não são cristãos, mas eles acharam interessante, né? Nossa, é diferente, as pessoas alegres se apoiando,
né, se abraçando com palavras, né? E aí até o pastor André, né, vendo essa situação, realmente estava um clima assim gostoso, porque a morte do cristão ela é diferente, né? Ela é diferente. Aí o pastor André até comentou com a Raquel, falou assim, a morte do cristão é quase uma festa. Então, é isso que nos diferencia lá fora. As pessoas veem o nosso trato e elas falam, pô, mas é diferente. Eles se tratam diferente. Porque nós nos amamos? Não, porque às vezes a gente briga como uma família. Mas a gente releva isso tudo. E em nome do amor, da obra e de Cristo Jesus, a gente trabalha com generosidade e amor. E é por isso que nós temos que ser reconhecidos lá fora, pela nossa união. As pessoas têm que olhar para nós e dizer assim, eu quero ir lá, tua igreja é diferente, as coisas são diferentes. Eu fui lá numa festinha, num chá das irmãs, nossa, que coisa bacana, fui num culto. Então é isso que nós temos que buscar, essa generosidade. E ela passa não só pelo convívio, mas também pela ajuda. Porque, na realidade, tudo aquilo que nós possuímos não é nosso. O Senhor nos deu como depósito para que a gente venha cuidar. Existe uma parábola da grande pérola, né? Que não sei quem conhece, que realmente Deus coloca as coisas ao nosso dispor. E às vezes Deus fala, sabe aquele teu carro? Eu preciso dele emprestado que você vai pegar lá alguém. Olha, sabe aquela tua casa? Sabe aquele teu tablet que está parado? Sabe aquele teu computador, aquele teu celular? Olha, sabe essas tuas horinhas aí? Eu preciso que você vá lá trabalhar para mim. Eu preciso que você vá fazer isso para mim. Então, entender que a necessidade do meu irmão é a minha necessidade. Porque se você vier aqui na frente, eu pegar o dedinho do seu pé, o mindinho, aquele catatalzinho que está aí dentro do teu pé com meia, às vezes até gelado agora, eu pisar em cima dele, talvez você nem durma. Porque eu sou pesado, estou com 108 quilos. Você não durma porque vai ficar doendo, mas é um trocinho de nada. Por que esse dedinho vai te incomodar? Porque ele faz parte do seu corpo. Então, nós temos que olhar para o corpo de Cristo e entendermos as necessidades e dificuldades de cada um. Sejam elas espirituais, sejam elas sentimentais, sejam elas financeiras. Então, nós vimos que o quê? Que eles se preocupavam uns com os outros. Eles compartilhavam tudo o que tinham e eram em comum. Essa comunhão é um exemplo poderoso de como devemos viver como corpo de Cristo. Essa é uma lição que nós tiramos de Atos 4. O viver em comunhão. O se preocupar com o próximo. E quarto e último ponto nós vemos a autoridade do nome de Deus. Atos 4:12 diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro ele declara com firmeza que a salvação só é possível através de Jesus Cristo. E essa tem que ser a nossa mensagem. O mundo está muito liquefeito. As coisas estão muito confusas. Nós não podemos ter meias palavras. Muitas vezes nós temos medo de agredir os outros. Não é bem assim. E Pedro nos mostra, olha, te amo muito, você é muito bacana, te considero muito. Mas se você não aceitar a Jesus Cristo, teu fim é triste. E muitas vezes nós queremos dar um jeitinho, uma ensaboada no Evangelho, mas a palavra é esta. O tempo oportuno é este. Nós temos que levar esta mensagem, que as pessoas aceitem a Jesus Cristo, sem rodeios. Através do amor, refletindo Jesus Cristo. Esta tem que ser a nossa mensagem. Somente através de Jesus Cristo. Não tem bondade, não tem trabalho, não tem pai, não tem mãe, não tem nenhum outro que possa interceder por nós
a não ser Cristo Jesus. Essa é a verdade fundamental do Evangelho, que devemos ter com clareza e convicção. E para concluirmos, Atos 4 nos desafia a viver com coragem, a depender da oração, buscar a unidade na igreja e a proclamar a autoridade do nome de Jesus Cristo. É isso que Atos 3 nos mostra. Nós temos cumprido estes requisitos, estes quesitos, que possamos ser inspirados pelo exemplo dos apóstolos a buscar uma vida que reflita os valores de Cristo Jesus. Coragem diante da perseguição, crer no poder da oração, unidade e generosidade na igreja e autoridade do nome de Jesus. Que nós possamos realmente crer no nome de Jesus. Esse nome tem poder. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, pela ansiedade, por tudo aquilo que nos rodeia. Que Deus nos dê a ousadia para servirmos de testemunhas fiéis, não importam quais desafios possamos enfrentar. Que nós realmente possamos nos apropriar deste nome, Jesus. Ele transforma. Ele morreu na cruz para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Que o Senhor esteja abençoando o seu coração e que realmente nós possamos estar seguindo nos estudos do livro de Atos, buscando realmente fazer como os discípulos, né, com ousadia, entendermos a vontade do Senhor para cada um de nós. Porque fomos salvos não para nós mesmos, mas o Senhor espera para cada um de nós uma missão. E esta missão só você pode fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós, e a começar de mim, nos dê ousadia para servirmos a cada dia melhor o seu Evangelho. Que Deus o abençoe.